Prontinho, já estamos gravando. Então vamos lá, pessoal. Na aula passada a gente falou de receita, lucro e custo. Agora a gente vai começar a ver um pouco mais na prática, na prática da administração financeira, do AFO, da administração financeira orçamentária, como é que funciona toda essa parte. Então boa noite para quem eu não vi ainda. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Já estão vendo a tela do meu computador aí, né, pessoal? Sim, professor. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender para fazer o estudo da administração financeira orçamentária é o seguinte, ó. Não sei se vocês já sabem disso, mas como havia prometido para vocês, eu vou começar lá do zero, como se vocês nunca tivessem visto isso na vida, tá? Vou só acelerar um pouquinho, que a gente não está mais no ensino médio, nem nada disso. Mas vou explicar uma coisa importante para vocês, ó. Toda vez que eu tenho uma equaçãozinha matemática, que relaciona duas variáveis, tem duas letrinhas, aparecem duas incógnitas, pode ser uma x e uma y. Para esse caso aqui, lembre-se do ensino médio, esse daqui, ó, o eixo horizontal que nós chamamos de abscissa, é o eixo x, o horizontal, e o vertical, que é esse aqui, é o que nós chamamos de eixo y. Para esse caso especificamente, eu teria uma equação que relaciona x e y. Toda vez que eu tiver uma equação que relaciona x e y, relaciona esse eixo com esse daqui, eu já tenho um programinha que é próprio para isso, ele vai desenhar para mim aqui um tipo de gráfico. Olha só, por exemplo, aqui nessa entrada aqui embaixo, eu vou digitar assim, ó, y igual a 3x. Olha só, ele vai desenhar um gráfico para mim, ó. Desenhar essa reta que passa aqui pelo centro. Qualquer equação que eu coloque aqui, eu vou colocar outra, ó. Olha só que interessante. Vou escrever assim aqui embaixo, ó. Y é igual a menos 0,5x ao quadrado mais 2. É uma equaçãozinha matemática que envolve duas incógnitas, duas variáveis. Nós chamamos aqui a variável x e a variável y. Ele vai desenhar uma, tá igual ali, x ao quadrado mais 2. Que entrada inválida. Não tem nada. Ah, ele não tem de vírgula aqui, é ponto. Padrão americano. Olha lá, desenhou um gráfico aqui para mim, ó. Que gráfico é esse? Esse é o gráfico y, o C aqui é de gráfico. Entrar. Esse daqui, C é de gráfico, está dizendo assim, ó, o gráfico representa y igual a menos 0,5x ao quadrado mais 2. Está aqui o gráfico que representa isso, ó. Então, para qualquer equação que eu coloque aqui, ó, vou escrever y mais x igual a 4. Vai desenhar uma equaçãozinha ali, ó. Coloquei um monte de sinal de igual aqui, ó, errinho de digitação. Y mais x é igual a 4. Olha só, desenhou esse outro aqui, ó, para mim. Essa retinha ali, ó. Olha lá. Qualquer equação que coloque duas variáveis em questão, existe um gráfico que a representa aqui no plano cartesiano, ó. Qualquer um que eu coloque. Então, eu poderia considerar que x, por exemplo, representa a minha quantidade de produção, o y representa meu custo. E é assim que a matemática entende, tá? Quando não for especificado o uso da letra Q, que geralmente é associada ao custo, geralmente a administração associamos que... Custo não, aliás, desculpem, gente. Demanda. Só que quando isso não for especificado no exercício, nós podemos chamar a demanda de y. Y também pode significar... Y não, gente, desculpa, é o x. X em uma equação matemática de economia, finanças, contabilidade e administração também pode significar a demanda.
Demanda é a quantidade de peças produzidas, a quantidade de bens vendidos, por exemplo, no caso de uma arquitetura, quantas plantas eu fiz esse mês. No caso de serviços advocatícios, quantos atendimentos eu consegui fazer. Então, aqui eu tenho a demanda. Tudo acontece em AFO, Administração Financeira e Orçamentária, em função da demanda. E se nós observarmos, se nós pensarmos bem, quando eu tenho uma função desse tipo, conforme eu mostrei para vocês na aula passada, ó, lucro em função da quantidade de peças produzidas é igual a receita em função da quantidade de peças produzidas, ou do serviço oferecido, ou da demanda, é igual a receita menos lucro. Observem o seguinte, ó. Para que eu calcule a receita, eu preciso do lucro. Opa, só deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Lucro é igual a receita menos custo. Para que eu calcule o lucro, eu preciso da receita e do custo. Para que eu calcule a receita, eu preciso do custo e do lucro. E assim eu consigo calcular o que eu quiser. Ou a receita, ela sempre será mostrada para a gente da seguinte maneira. Ó. Receita será sempre um número fixo vezes uma letra. E observem que aqui eu tenho duas variáveis. Ó. Tenho minha receita, esse Q entre parênteses só quer dizer que ela funciona a partir da demanda. Um valor que é multiplicado pela demanda. A receita sempre será expressa assim. Hoje nós falaremos mais do custo. O custo será sempre expresso assim, ó, de duas formas distintas. Ou o custo será assim, ó, uma letrinha só, por exemplo, ó, 15Q mais 1.000. Aí relembrando do finalzinho da aula passada, porque relembrar é viver, ó. Nós que trabalhamos com isso temos que enxergar assim, ó. Esse cara aqui que funciona em função da quantidade produzida, ó. Quanto mais eu produzo, se eu produzir 1, eu tenho 15 de custo. Se eu produzo 2, eu tenho 30. Se eu produzo 3, eu tenho 45. Então, meu custo depende da quantidade produzida, essa parte aqui do custo. Isso aqui é o que nós chamamos numa equação matemática de custo variável. Por questões óbvias, ó, ele varia de acordo com a quantidade produzida. Então, esse é o custo variável. Agora, observem que desse outro lado aqui, ó, o 1.000 não multiplica o quê? Ele é 1.000 sempre, independente de quanto eu produzo. Isso é custo fixo. Custo fixo. Ele não varia. Gente, até aqui, essa primeira parte, só para entender o que nós chamaremos agora de função custo. Tá claro para vocês, gente? Já conseguiram identificar aqui numa função custo o que é variável e o que é fixo? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Eu só queria perguntar se tem como para aumentar a tela, porque tá só um quadradinho para mim. Eu não sei se para todo mundo tá assim. Uhum. Você tá vendo no celular ou no computador, no tablet? No computador. E a tela tá pequena mesmo. Tá pequena? Tá só um quadradinho. Dá para ver. Tá, Tenta fixar, Tem que alterar o layout. Só um minutinho que eu vou tentar corrigir isso aqui, tá? É só fixar a tela, professor. Tava pequenininho também. Aí É eu só fixei, ela colocar em cima aumentou. e fixar. Consegui, gente. Consegui, obrigada. Conseguiu aí? Eu não sabia mexer, mas obrigada, gente. Joia. Vou continuar aqui então, tá? Mas qualquer dúvida pode me interromper a qualquer momento, tá? Já estão vendo minha tela de novo? Sim, professor. Então vamos lá, para a nossa primeira listinha de exercício aqui. Ó. Primeiro, para quem tiver curiosidade, depois tentar ver a resposta da internet, que eu não aconselho da listinha de exercício que eu já enviei para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Tá bom para vocês enxergarem a listinha aí? Tá mais um. Sim, professor. 220. Aí, joia. Esse é o primeiro exercício, ó.
tudo que multiplica x é custo fixo, que não multiplica x, ou que, pode ser escrito das duas formas, x ou que, tudo que não multiplica é custo fixo, tudo que multiplica x é custo variável. Então, se a pergunta aqui fosse quais são os custos variáveis, ó, custo variável seria esse 3 que está na frente do x ao quadrado e esse menos 6 que multiplica o x, ó. Isso seria custo variável e 15 é custo fixo. Então a gente vai colocar sempre na nossa cabeça assim, ó. Multiplicou a letra da equação, a letra principal, esse que entre parênteses é para nos dizer quem é a principal letra da equação. Ó, então tudo nessa equação funciona a partir da demanda Q. Eu não preciso colocar isso quando eu expresso pura e simples, ao invés de expressar com a linguagem da economia, eu expresso pura e simplesmente com linguagem matemática. Eu uso o x e não preciso colocar o parênteses aqui. Mas observe que tudo, o custo aqui depende do x. Ó. Se for o custo de produção de uma só peça, seria um valor, para duas outro, para três outro e assim sucessivamente. Ó. Então, 15 é fixo. Então, vamos ler esse exercício aqui, vamos começar a entendê-lo, a resolvê-lo e a conversar um pouquinho sobre ele, porque ele é muito importante para nossas aulas de AFO. Ó. Considere que uma empresa atue no mercado de concorrência perfeita. Atenção, tá, gente? Eu só posso fazer a discussão sobre custo, receita e lucro se e somente se a empresa pertencer ao mercado de concorrência. No momento certo, quando estivermos falando sobre mercado, o que é SA, o que é limitado, o que é mercado aberto, o que é mercado fechado, o que é mercado aberto em bolsa, eu explico para vocês o que quer dizer ser perfeita. Por enquanto não é a hora, tá? Só entendam que, para que tudo aquilo que eu falei para vocês sobre receita, custo e lucro faça sentido, só vale se e somente se for uma empresa de concorrência. Vou sempre insistir nisso com vocês. Cadê? Tá aqui. Porque depois nós falaremos sobre política orçamentária, sobre administração orçamentária. Administração orçamentária refere-se a dinheiro público. O objetivo de um órgão público, de uma repartição pública, não é gerar lucro, é garantir o melhor investimento. Às vezes o melhor investimento é aumentar os custos. Por exemplo, educação e todo esse tipo de coisa. Então, quando eu falo em orçamento público, o objetivo não é lucro. Se o objetivo não é lucro, tudo aquilo que conversamos na outra aula sobre receita, lucro e custos já passa a não fazer mais tanto sentido, porque observe que o objetivo não é mais o lucro. Então, para que faça sentido, aquele lucro é igual a receita menos custo, a empresa tem que fazer parte do mercado de concorrência. Então, vamos lá. Considere que uma empresa atue no mercado de concorrência perfeito. Esse exercício aqui é de concurso público, tá, gente? Ele é para assistente administrativo do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro, tá? Depois, quem quiser encontrá-lo na internet, tudo, vocês vão ver vários vídeos no YouTube também de outras pessoas resolvendo esse mesmo exercício. É por isso que aqui não está aparecendo as alternativas, ó. Mas ao invés de alternativas, por que eu não coloquei? Porque a gente vai explorar mais a fundo esse exercício. Então, olha só, estou no mercado de concorrência perfeita e tenha seu custo mensal dada por essa equaçãozinha aqui, ó. O custo é dado por 3x ao quadrado menos 6x mais 15, sendo o preço de venda tomado no mercado com valor de R$20. Então, o preço desse produto é de R$20. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a quantidade X deve ser produzida para que se obtenha o lucro máximo. Olha o que esse exercício está pedindo de vocês. Ó. Só te dei a função custo e o valor. Você tem que sair com lucro e qual é o lucro máximo. Mais importante do que simplesmente resolver esse exercício, que é um exercício clássico de concurso, é vocês entenderem qual a relação dele com AFO, Administração Financeira Orçamentária. Lembre-se do objetivo MOR de quem trabalha com administração financeira, maximizar o lucro. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula?
Por isso que esses cálculos que mostrarei agora para vocês serão tão importantes. É ele quem maximiza o lucro. Eu não sei quem me fez a pergunta na aula passada, falando assim, naquela curva assim, professor, quando nós chamamos isso em matemática de parábola, uma curvazinha no gráfico que fica assim, dá para determinar quem é esse ponto maior aqui? Dá. É isso que nós vamos aprender agora. Isso é importantíssimo, é primordial para um administrador, tá, gente? Um administrador não pode sequer se formar sem dominar essas ferramentas administrativas, tanto da matemática, e depois que é o que nós veremos, quando vocês estiverem dominando minimamente a matemática, de vocês tomarem decisões baseadas nisso. E é por isso que a gente vai começar a explorar, antes de resolvermos ele totalmente, nós vamos começar explorando esse exercício. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês para explorar esse exercício é nós observarmos a função custo ali, 3x ao quadrado menos 6x mais 15. O que significa isso, professor, essa função custo? Primeiro, esses dados serão fornecidos quando profissionais vocês forem a vocês pela área de contábeis, tá? Não será fornecido na forma de equação desse jeito aqui. Depois nós faremos alguns exercícios como esse aqui. Isso é o que nós chamamos de demonstrativo contábil. E a partir daqui nós tiraremos todas essas informações. Nós vamos entender com calma. Aquela funçãozinha custo lá está dizendo que o custo de uma empresa é dado por custo é igual a 3x quadrado menos 6x mais 15. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu produzir uma única peça, farei a produção de uma única pecinha só dessa empresa. Vamos imaginar que ela seja uma fábrica de parafuso. Vou produzir um único parafuso. Qual o custo de produção de um parafuso? Basta eu trocar o x pelo 3. Onde está x eu vou trocar pelo número 1 aqui, Onde está x, eu vou trocar pelo 1. Então, fica assim, 3 vezes 1 ao quadrado menos 6x... Não, 6 vezes 1. 6 vezes 1 mais 15. Observem que para saber o custo de produção de um parafuso, onde está x, eu substituo por 1, Fazendo essa continha simples, olha o custo de um parafuso, 3 vezes 1, 3, 6, menos 6 vezes 1, menos 6. Pode fazer isso na calculadora também, tá, gente? Mesmo a parte mais simples, assim, algébrica, pode fazer tranquilamente na calculadora. 3 menos 6, menos 3, menos 3. Pode colocar o negativo também na calculadora, tá? Menos 3 mais 15 vai dar 12. Então, olha só, para produzir um único parafuso, o meu custo de produção é de R$12. Para produzir um parafuso. E posso seguir com esse raciocínio, E se eu produzir 2 parafusos? Qual será o custo? 2 parafusos. Lembre-se que aquele custo é 3x ao quadrado menos 6x mais 15. Para descobrir o custo de produção de 2 parafusos, onde está x, eu substituo por 2. 3 vezes 2 ao quadrado menos 6x mais 15. Então, 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 4, 12. Então, aqui será o 12. 6 vezes 2, 12 também, mais 15. Sempre resolve o quadrado primeiro pela ordem matemática das operações. Mais 12 menos 12, zerou. Isso deu 15. Quer dizer que para eu produzir 2 parafusos, eu tenho um custo de R$15. Observe que à medida em que aumenta a quantidade de parafusos produzidos, eu aumento o custo. Professor, Pois não. no gráfico que a gente for fazer, a gente vai ter uma reta ou vai ter uma parábola? Ótima pergunta, excelente. Teremos uma parábola.
Sempre que o x aqui ó, for elevado ao quadrado, o resultado Equação de segundo grau. Equação de segundo grau, é uma parabolinha. Eu tenho até o aplicativo Construir aqui, ó. Vou construir para vocês verem a carinha desse gráfico da função custo, tá? Olha só. Onde é que a gente arruma esse aplicativo aí, professor? Esse aplicativo, o nome dele é GeoGebra, que ele associa geometria e álgebra. Ele constrói todo tipo de gráfico para a gente, mas não se preocupa com ele, porque já já nós veremos que o Excel também faz, tá? Professor? Não. Professor? Não tô ouvindo. Você pode aceitar o José Raí? Ele Posso? caiu Ele tá pedindo aí. para entrar? Isso. Estou vendo minha tela, não tá aparecendo para mim aqui ainda. Ah, tá. Eu disse que estava tentando. Aqui. Vou avisar pra ele. Tá de novo, que assim que aparecer aqui para mim, eu aceito sim, claro. Tá bom, obrigada, professor. Cadê lá? Vamos colocar. Era assim a funçãozinha. Como eu já sei que ela vai passar aqui pelo ponto 2, você não precisa saber disso, vou diminuir um pouquinho o zoom. Eu tenho que colocar y, porque esse aplicativo não entende o c. Ele não entende que eu estou chamando esse eixo aqui de c. Então eu vou chamar de y. Y é igual a 3x ao quadrado menos 6x mais 15. Olha o gráfico aqui como é que vai ficar, ó. Ali, o gráfico da nossa função custo ficou assim, ó. Interpretando rapidinho, ó. Tá aqui. Aqui, ó, custo. Olha o que acontece com o custo, ó. Cai, 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 cai. A partir daqui ele sobe, 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 sobe. Então tem uma quantidade que eu posso produzir que mantém o custo para mim aqui o mais baixo possível. Ó. Qual o custo mais baixo possível? É o 12. O custo para 12 aqui é produzido a partir de quantas peças? Vamos ver. Uma peça, ó. Tá entre o 2 e o 1 ali. Ó. E realmente foi o que a gente calculou. O custo para um parafuso, calculamos lá atrás, é R$12. Já é o custo mínimo, ó, de R$12. Mas a pergunta é, para saber o custo mínimo, e o custo mínimo sempre maximiza o lucro, professor, eu vou sempre tenho que ficar fazendo isso? Não, não tem não. Nós só estamos interpretando o problema. Então, como esse gráfico tem esse formato, nessa empresa, ó, produzo. Olha o que acontece com o meu custo. Meu custo cai, chega no mínimo, que é um parafuso só. Quando eu produzo um parafuso só, meu custo é mínimo. Aqui é a quantidade produzida. Agora a gente pede para entrar. Aqui professor, ele não está compensando não produzir. Não, você produz um parafuso. E o custo é mínimo, né? Se passar, aumenta o custo. Ó. Não. Por isso que esse é um problema hipotético. Esses problemas hipotéticos eu gosto sempre de analisar junto com vocês, tá? Mas essa é a carinha lá da função custo, gente. Sempre a função custo ou será uma reta ou será uma parábola, sim, tá, gente? Sempre, invariavelmente. No caso desse, é uma parábola. Agora, continuando interpretando. Gente, até aqui tá tranquilo? E ó, observe quando eu paro 2 parafusos, ó como dá certinho, ó. Vamos ver aonde que está sendo levado 2, ó. Cadê o 2? Deu 15, né? Olha o 2, onde que ele vai ser levado, ó, aqui, ó, entre o 14 e o 15, e o 14 e o 16 aqui, ó, de fato é 15, ó. Olha lá, ó, o 2 está aqui, ó. O 2 está sendo levado no 15, então para produzir 2 parafusos lá embaixo, vamos ver se consigo enxergar aqui o outro eixo, com zoom assim. Ó, para 2 aqui, o 2 está sendo levado no 15, ó. Exatamente o que eu calculei. Para 2 peças eu tenho 15 de custo, ó. Para 2 peças, 2 parafusos, vamos supor, só para não ter que ficar falando peça, demanda, que essa seja uma fábrica de parafusos. Para produzir 2 parafusos eu tenho um custo de 15, ó. 15 para produzir 2 parafusos. E assim sucessivamente. Galera, só essa parte da interpretação da função custo, tá ficando claro para vocês? Sim ou não? Para mim, sim, professor. Sim, professor.
Agora sim, já interpretamos só o custo, porque depois eu vou mandar listas para vocês separados. Só exercício de receita, só exercício de custo. Por que o senhor não vai mandar uma lista só de lucro? Porque o lucro depende de receita e custo, tá? Custo, eu estou agindo de maneira contrária. Custo, como ele é o mais difícil de ser interpretado, entendido, a gente vai começar pelo custo, tá? Depois vocês vão ver que receita é molezinha mesmo. Então, voltando aqui, ó, agora nós vamos começar aqui, vocês entenderam aqui, ó, nós vamos começar a resolver o exercício, ó. Ele está perguntando assim, ó, com base nessas informações, assinale a alternativa que representa qual quantidade deve ser produzida para que obtenha o lucro máximo. Falou em lucro um exercício? Opa, apertei errado. Já começa escrevendo a fórmula do lucro, tá, gente? Anotem, quem é lucro? Lucro é sempre, quando não especificar que é lucro líquido, nós entendemos que é lucro bruto ou simplesmente lucro. Lucro é receita menos custo. Quem é lucro? Lucro é receita menos custo. Quem é lucro? Lucro é receita menos custo. Lucro é receita menos custo. Vamos voltar lá. Então, primeiro eu vou determinar qual é a função lucro. Nesse caso do exercício, não é em função de quê? É em função de x, ó. Quem será o lucro em função de x? A quantidade de parafusos x produzida. A receita em função de x menos custo em função de x, ó. Só estou chamando quantidade produzida de x. Legal, o custo em função de x já foi dado direto pelo exercício aqui, ó. Esse é o custo. E a receita, professor, de onde eu tiro a receita? Receita é fácil porque ela é simplesmente assim, ó. Tá aqui, ó. O preço de venda tomado no mercado com o valor de R$20. Cada parafuso custa R$20. Para sair com a função receita, eu só faço assim, ó. Simples assim, ó. Quem é receita em função da quantidade X de parafusos vendidos? Quantidade de parafusos vendidos vezes X. Aliás, o preço de cada parafuso vezes X. Olha só como isso aqui é verdade, ó. Se eu vender um parafuso, eu tenho 20 vezes 1. Essa é a minha receita, ó. Se entra dinheiro para mim só através do parafuso, essa é a minha receita, ó. Se eu vender 2 parafusos, 20 vezes 2. Se eu vender 3 parafusos, 20 vezes 3. Então, é 20, que é o valor de um parafuso só, vezes X parafusos vendido. Quantidade, ó, receita. Aliás, demanda que. Então, a receita é simplesmente essa funçãozinha, ó. Lembrando do que nós vimos na outra aula, que se a finalidade da sua empresa é produzir parafusos, legalmente ela não pode ter receita advinda de outra forma. E aqui está dizendo, ó, está dizendo que uma empresa de mercado de concorrência perfeita significa que ela não obtém receita através de outras formas que não seja através da venda de parafusos. Eu não posso declarar para a justiça que eu montei uma barraquinha de hot dog e lá eu vender, por exemplo, serviços de chaveiro. Isso é proibido por lei. Então, minha renda toda tem que advir da venda de hot dogs e o que a justiça chama de embutido. Se eu vendo hot dog, eu posso vender refrigerante, eu posso vender uma bala, eu posso vender lá maquininha de cortar cabelo? Não. Eu posso oferecer um tipo de serviço? Não. Para a justiça, eu posso declarar minha renda advinda, a renda da minha empresa, aliás, advinda da barraquinha de cachorro-quente, também porque eu pego papelão e reciclo? Não pode, tá, gente? Não pode. Então, quando diz que é perfeita, diz que dentre as várias coisas que ela respeita a constituição local, que refere-se ao mercado daquela empresa. Então, receita é simplesmente assim. Olha que interessante. Eu já tenho lucro, que é 3x ao quadrado menos 6x mais 15, e já tenho a receita, ó. Agora é só fazer essa continha. Vamos lá primeiro para a conta, ó. Aliás, esse aqui não é o lucro, não. Esse aqui é o custo. Outra
Como hoje eu estou confundindo. Tic-teco, obrigado. Agora, quem é lucro? Ó? Lucro é receita. E quem é receita? 20x. Lucro é receita, 20x, menos, esse menos aqui é o da fórmula, ó. Portanto, essa parte aqui, que é o custo, ela vem inteira dentro dos parênteses, ó. 20 menos 3x ao quadrado menos 6x mais 15. Realizando essa continha aqui, eu terei a função lucro. E já vou mostrar para vocês como matematicamente nós maximizamos o lucro. Então, ficou assim, ó. Vou apagar aqui a luzinha para ir para a linha de cima. Lucro ficou igual a 20x menos 3x ao quadrado menos 6x mais 15. Aplicando a regrinha de sinal, ó, quem será o lucro? Lucro será 20x menos 3x ao quadrado. Aqui, ó, menos com menos daqui dá mais, sinais iguais sempre positivo, mais 6x menos 15, ó. Estou aplicando a regrinha de sinal aqui, a distributiva do sinal. Ó. Por último, eu tenho que agrupar os termos semelhantes. Que agrupar os termos semelhantes? Ó. Quem tem x ao quadrado tem prioridade, vem sempre na frente. Ó. Menos 3x ao quadrado. Tem mais alguém que tem quadrado aqui? Não. Ó. 20x mais 6x está dando 26x. E o menos 15, tem alguém que tá sem a letra aqui, ó. Não tem mais, o menos 15 vem aqui, ó. Opa, caí na função lucro. Olha a função lucro aqui, ó. Tcharam! Essa é a função lucro. Em posse da função lucro, vamos dar uma olhadinha nela aqui no gráfico, ó. No gráfico agora, tá? Professor de matemática adora pornográfico. Ó. Não entenda de outra forma, hein, gente? Olha a mente poluída aí. A função é y igual a menos 3x² mais 26x, y igual menos 3x² mais 26x menos 15, mais 26x menos 15. Olha a minha função lucro, a cara que ela tem aqui, ó. Uma função feinha. Depois eu vou mostrar para vocês que é uma função bonita em economia e administração, tá bom? Olha ela aqui. Essa aqui é a minha função lucro. Então, existe uma quantidade de peças que começa a produzir, aumenta. Só que era menos 3x², né? Deixa eu voltar aqui. Y é igual a menos 3, por isso que eu estranhei um pouquinho. Menos 3x² mais 26x menos 15. Essa aqui, ó, nossa função lucro. Eu vou diminuir bastante, ó. Então, se eu olhar para cá a função lucro, ó, eu começo a produzir, meu lucro aumenta. Ó, aqui é quantidade de peças produzidas, o X, aqui é o lucro, ó. Aumenta, chega no máximo. Se eu passar daqui, o lucro começa a cair, não para de cair nunca mais. Sempre a função lucro, ela sempre terá 3 tipos de cara possíveis. Ou a função lucro será uma parábola, ou a função lucro será um exponencial, ou a função lucro será uma reta. E disso nós falaremos depois, tá? Mas essa daqui é a função lucro, ela é uma parabolinha. Agora vamos ver o seguinte, ó, exercício pediu para que obter o lucro para que ele seja máximo. Como é que eu faço isso? Tendo a função matemática, poderia ver aqui no gráfico, ó, dar um zoom bem grande aqui, ó, e ver qual é a quantidade de peças que eu produziria para que meu lucro fosse máximo. Ó. Vou só mostrar para vocês que interessante, ó, o poder da matemática. Se eu olhasse só por aqui, ó, tá mais ou menos entre o 5 e o
4 aqui é o máximo. Dá uma olhadinha lá no ponto máximo dessa parábola, o lugar mais alto, ó. Aqui está o 4, eu acho. Vamos dar uma olhadinha. Aqui está o 4, aqui está o 6, ó. Tá entre 4 e 6 parafusos, ó. Mais próximo do 4 do que próximo do 6, ó. Tá entre 4 e 6 a produção máxima. Mas a gente não vai ficar fazendo isso e nem supondo valores. Como administradores científicos que nós somos, nós precisamos sair com o valor exato que maximiza meu lucro. E como nós faremos isso? Para que nós façamos isso, nós vamos precisar entrar num campo bem específico da matemática chamado derivadas. Nós vamos derivar isso. Então vamos lá falar um pouquinho de derivada. Vou ensinar para vocês aqui, vamos falar de derivada. Derivada é uma operação matemática, derivada, que trabalha com funções. Como que eu opero a função matemática através de uma derivada? Vou começar derivando aquela funçãozinha lucro lá. Presta atenção que é muito simples, mas presta atenção. Ó. Vou ensinar para vocês um tipo apenas de derivada. Isso vai servir para todos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui já uma tabelinha de derivadas. Esse expoente que está aqui, o 2, nós tombamos. Sempre o expoente do x você tomba para frente aqui, ó. Como assim tomba, professor? Ó, lucro. Aí nós escreveremos lucro linha aqui, ó. Quando nós derivamos a função lucro, esse lucro com a linha em cima aqui, ó, é chamado de lucro marginal. Eu já vou explicar para vocês o que é. Primeiro vamos aprender a calcular. Fica assim, ó, o 2 caiu. 2 vezes menos 3x mais... A derivada do x aqui, ó, é sempre 1. Derivada de x é 1. Então, 26 vezes 1, 26, ó. A derivada do número fixo aqui, ó, a derivada da constante, do número fixo, daquele que não varia, daquele que não funciona em favor da letra aqui, ó, ou em função da letra, a derivada dele é sempre 0. 0. Então, derivada está aqui, 2 vezes menos 3x, 2 vezes menos 3x, menos 6x, mais 26. Esse daqui, ó, menos 6x mais 26, é a incrível ferramenta administrativa técnico-científica da economia, chamada de lucro marginal. Menos 6x mais 26. Isso nós chamamos de lucro marginal ou função lucro marginal, mas simplesmente lucro marginal. O que é o lucro marginal, professor? O lucro marginal me permite assim, ó. Eu não quero saber quanto eu lucro com a produção, meu lucro acumulado na produção de 100 parafusos. Eu quero saber qual é meu lucro na produção do 100º parafuso. Quanto que eu estou faturando com o 100º parafuso e não com o acúmulo dos 100 já vendido. Eu quero saber o meu lucro na produção do parafuso de número 4, não dos 4 juntos, como mostra a função lucro, do acúmulo dos 4 parafusos juntos. Eu quero saber qual é meu lucro no parafuso de número 4. É para isso que serve essa função lucro marginal. Para eu saber qual é o meu lucro com 4 parafusos, eu substituo aqui por 4. Aí ficaria menos 6 vezes 4, menos 24, mais 26, 2. Com 4 parafusos eu lucro 2. R$2. Já para a função lucro marginal, também tem outra função lucro marginal. Ó. Saber quando que o lucro é máximo. Quando que o lucro é máximo? Agora atenção nisso, ó, gente. Lucro será máximo. O lucro é máximo. Quem tiver com caderno, como eu pedi para vocês, anotem, ó.
O lucro é máximo quando o lucro marginal é igual a zero. Quando o lucro marginal é zero, nós temos o lucro máximo, o máximo que uma empresa pode lucrar. Isso é importantíssimo, isso tem que ser um mantra na vida de vocês, isso vocês têm que tatuar na pele de vocês, isso vocês têm que colocar no sangue, tem que dormir hoje repetindo. Quando o lucro é máximo, o lucro é máximo. São duas situações para maximizar o lucro, eu vou mostrar a segunda já já. A primeira está aqui, vamos explorar a primeira primeiro. O lucro é máximo quando o lucro marginal é igual a zero. O lucro é máximo quando o lucro marginal é igual a zero. Vou repetir. O lucro é máximo quando o lucro marginal é igual a zero. Lembra do lucro marginal que nós descobrimos depois de derivar ali, ó? Lucro marginal era menos 6x mais 26. Substituindo o lucro marginal por zero, ficará assim, ó, menos 6x mais 26 igual a zero. Caí numa equaçãozinha simples de ser resolvida. 26 está desse lado somando, passará para o segundo membro, subtraindo. Menos 6 está ali multiplicando, passará o outro membro, dividindo menos 26 sobre menos 6. Lembra que nós vimos no gráfico que estaria entre 4 e 6? 26 dividido por 6, porque sinais negativos têm o mesmo resultado. Me ajudem aí, quem tiver com calculadora, será de 4,33, ó. Eu obterei o máximo lucro quando eu construir, quando eu projetar, quando eu vender 4,33. Aliás, aqui é de demanda, né? Quando eu tiver a demanda, quando eu tiver vendidos, quando eu tiver como receita 4,33. Respondido esse daqui, ó. Quando eu tiver 4,33, olha só que interessante como na matemática tudo é lindo, ó. Vou tentar dar o zoom aqui para eu ver o exato ponto em que a nossa função lucro aqui realmente é máximo. Nesse ponto aqui, ó. Vou dar um zoom. Olha lá. Estou dando zoom aqui. O máximo estaria mais ou menos por aqui, ó. Vamos descer lá para o eixo X para ver onde é que está em X, ó. Mais ou menos por aqui estaria o máximo. Vou até passar uma retinha por aqui, ó, para depois eu encontrar lá embaixo, ó. Mais ou menos aqui. Vamos ver lá embaixo. Mais ou menos aqui seria o máximo, ó. Vamos ver lá embaixo no eixo X onde que está isso daqui, ó. É que eu aumentei tanto o zoom para ter precisão que agora o eixo X ficou lá embaixo, ó. Mas nós vamos achá-lo já. Ali vai aparecer o eixo X já já, só um minutinho. Só vou conferir para vocês através do gráfico aqui, para vocês verem como a matemática não mente, não erra, não dá chabu. Olha ali, ó, entre o 4 e o 4,5, aproximadamente 4, olha lá, 4,3, ó. Ó. 4,33, ó. No ponto de máximo daquela parabolinha, ó, ponto de máximo do lucro, olha lá, ó. Estão vendo como a matemática é poderosíssima? Então, por que isso é tão importante para o AFO? Gente, espero que vocês já tenham percebido, já pela perspicácia de vocês, a importância disso para o AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Mas por que isso é tão importante? Porque a função, o objetivo principal de alguém que trabalha com administração financeira e orçamentária é a maximização de lucro.
Se eu não souber como pegar os demonstrativos contábeis de uma empresa, transformar isso numa função e dizer para o cara assim, ó, se você vender 12 cachorro-quentes, você ainda está lucrando. O ideal é que você venda 12 por noite. 10 tá bom, 8 tá bom, 6 tá ruim. E se eu vender 18? Você tá perdendo, você não tá mais lucrando. A grande maioria das funções humanas, a função lucro, a grande maioria delas não é uma reta justamente por conta disso, gente. A gente lucra até chegar um momento em que a gente não lucra mais. Tá resolvido esse problema. Então vamos lá. Antes só de eu ir para vocês perguntar as dúvidas, o que é pré-requisito para nós começarmos a trabalhar com lucro marginal, custo marginal e receita marginal? Pré-requisito é conhecer um pouquinho de funções, então dos pré-requisitos, é conhecer minimamente as funções matemáticas. O que são funções em matemática? São equações de duas variáveis que funcionam dependendo de x e de y, ou de custo de receita, ou de custo e quantidade produzida. Todo tipo de equação em matemática que funciona com duas variáveis recebe o nome de função. Nós precisamos saber derivar. E depois, por último, mas não menos importante, interpretar o resultado. Por que da parte de interpretar? Conheço função, sei derivar, cheguei no valor. Eu pergunto qual é o lucro máximo, o cara não sabe dizer. Então, no final, tem que interpretar. O que é imprescindível que vocês saibam, mas imprescindível mesmo, de novo, ó, lucro é máximo. Lucro é máximo quando o lucro marginal é igual a zero. Quando lucro marginal, não confundam lucro com lucro marginal. Lucro marginal é um tipo de lucro, um tipo de função que nós conseguimos, nós calculamos. É um tipo de função que nós calculamos para estudar o lucro. O lucro marginal só tem função de estudar o lucro de fato. Quando o lucro marginal é igual a zero. Quando o lucro marginal é igual a zero, o lucro, aí nós vamos chamar de lucro, lucro bruto. O lucro bruto é máximo. Então, quando o lucro marginal é igual a zero, lucro bruto é máximo. Professor, tem que fazer isso? Tem, gente. Ó, só a título de curiosidade, esse exercício da lista aqui, que se der tempo, nós o faremos ainda hoje. Esse exercício 3, ele é bem próximo da realidade, tá, gente? Esses dados aqui, ó, são o que nós chamamos, esses dados aqui, ó, demonstrativo contábil, ele vem lá da contabilidade, realmente conta uma peça produzida, a receita é R$90, o custo é de R$10. Duas, R$180, custo total R$30. E assim sucessivamente. Daqui, ó, tô pedindo só isso, mas mais para frente eu vou usar essa mesma tabela, esse mesmo demonstrativo contábil para perguntar para vocês qual seria o preço médio desse produto, preço final lá, preço de venda, não preço de custo. Mas isso mais para frente. Então é importantíssimo saber disso. Agora eu vou parar um pouquinho meu compartilhamento, porque eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Professor, você poderia só explicar a derivação de novo depois, por favor? Que eu fiquei meio panguando ainda. Explicar o que, Marcos? Desculpa. Como fazer a derivação? Ah, não, explico. Isso a gente vai fazer bastante, porque assim, ó, não adianta nada ficar falando para vocês sobre custo, receita, custo marginal e tudo isso, e daí se atrapalha na derivada depois. Por isso que vai ter listinha para vocês, se vocês olharem lá, aquela lá listinha 2, porque a listinha 1 é só de derivada, mas explico de novo sem Marcos, sem problema. Beleza, é que antes valeu. eu preciso saber de vocês o seguinte. Tá ficando clara a importância tá ficando claro para vocês a importância de um administrador dominar tudo isso, sim ou não, gente? Tá sim, professor. Sim, professor.
Joia. Gente, um administrador dominar isso é fundamental. Se você pega uma empresa para administrar e você tem que maximizar os lucros sem técnica para isso, técnicas que vão desde a matemática até um conhecimento de administração científica mais aprofundado, vocês não vão conseguir administrar, serem executivos de uma empresa. Quando se fala executivo, a gente já pensa logo naquele sujeito de terno e gravata, né? Executivo da IBM, executivo da Google. Não, você pode ser executivo de uma barraquinha de cachorro-quente, mas se você não souber administrar, você a leva para falência. Vamos lá, Marcos, para derivada, então. Vamos entender derivada, mas esse primeiro exercício já fica resolvido. A dica que eu dou na resolução da lista, gente, é a seguinte, tá? Não usem, tenta não usar o vídeo que depois eu disponibilizarei no YouTube para vocês resolverem esse exercício, tá? Tenta relembrar da aula primeira e tentar resolver sozinho, ó. Nós usamos só alguns pré-requisitos. Nós lembramos que lucro é igual a receita menos custo. Daqui, ó, do valor de R$20 no mercado na venda, a gente saiu com a função receita, que é 20x, fizemos 20x menos 3x² menos 6x mais 15, saímos com o lucro. Derivamos para chegar no lucro marginal. Lucro marginal igual a zero. Sempre que o lucro marginal é igual a zero, a gente obtém o lucro máximo. Isso aí com a resposta do exercício, não é tão difícil assim. Falando especificamente de derivadas, ó, vamos lá. Derivada, em matemática, é uma taxa de variação instantânea. Pô, professor, taxa de variação instantânea? Essa é a definição de derivada. Derivada é uma taxa de variação, e a derivada mostra tudo aquilo que é instantâneo. Vamos supor que Joãozinho, olha o Joãozinho, primeiro vou entender um pouquinho do conceito de derivada. Olha o Joãozinho aqui, ó, cabeçudo e magrelo. Atirou uma pedrinha daqui e a pedrinha caiu no chão. Vocês sabem que tudo que é atirado para o alto, por conta da gravidade, descreve no ar aqui um formato de uma parábola. Então, ele jogou a pedrinha aqui, certo? Se eu só pegar a função que descreve essa parábola, que é uma função quadrática, começar a estudar, como vocês devem ter feito em física lá no ensino médio de vocês, eu vou perceber que quando eu pego esse ponto aqui de x e aplico na função que descreve essa parábola, ele me dá essa distância inteira aqui, ó. Se eu pego esse ponto de x aqui, ó, eu pego essa distância inteira, ó, do Joãozinho até aqui. Mas e se eu perguntasse para vocês qual é a distância exata entre um e outro? Opa, aí complicou. Ou mais ainda, ó, falando agora do lucro de uma empresa, ó, que é mais a nossa área aqui. Me referindo ao lucro de uma empresa. Aqui eu tenho a quantidade Q produzida, ou ofertada, ou demandada. Aqui eu tenho o lucro. E o lucro dessa empresa é dado por essa função aqui, ó. Aqui é a quantidade. Então imagine que seja 100, 10, 20, 30, 40, 50. Observe que simplesmente a função lucro ela é capaz de me dizer qual é o lucro obtido com 20 peças. Ó. Qual é o lucro obtido com 20 peças? O lucro obtido com 20 peças é toda essa distância aqui. Ó. É o total do lucro obtido com 20 peças. Só a função lucro ela é capaz de me dizer qual é o lucro obtido com 30 peças. Ó. Agora observem a diferença, gente, essa diferença conceitual entre a função e a derivada da função, que é esse L com a linha ali em cima, L', ou lucro marginal, ele não me dá o lucro das 30 peças. Ele me dá qual é o lucro obtido com a 30ª peça, ou 31ª, como nós veremos a seguir, mas é importante que vocês entendam isto. Ele não me dá o lucro acumulado de qual é o meu lucro quando eu fiz 30 peças. Ele me dá um lucro muito mais preciso. Ele me dá o lucro de produção da 30ª peça. Isso ficou claro para vocês, gente? Vou mostrar no exemplo prático aqui. Ó. Ficou claro, gente?
Ficou sim, professor. Ficou sim, professor. Imaginemos que o lucro de uma empresa seja dado a partir dessa função aqui, ó, menos x² mais 5x menos 6. Essa é a função. Sim, isso é uma parabolinha, coisa e tal, toda bonitinha lá. Essa é a função lucro de uma empresa. Eu quero saber qual o lucro da empresa quando eu produzo 6 peças. Então, o lucro quando eu produzo 6 peças é D, onde está X eu vou substituir por 6, ó. Ó, o lucro de 6 peças. 6 ao quadrado, 36. Então, menos 36, porque menos é o oposto do x ao quadrado, é menos x ao quadrado. 5 vezes 6, 30. Menos 6. 36 menos 6, menos 42, mais 30 menos 12. Opa, lucro negativo é igual a... Eu falei para vocês, lucro é sempre positivo. Lucro negativo é igual a prejuízo. Quando eu faço 6 peças, eu tenho prejuízo de R$12. Tá ali, ó. Professor? Pois não? Da onde saiu esse 6 ao quadrado aqui, na segunda linha? Aqui é um exemplo qualquer. Estou querendo essa função qualquer aqui de um lucro abstrato, dado o exemplo aqui por mim. Eu quero saber qual é o lucro que eu obtenho de 6 peças. Essa é a função lucro. Então, esse 6 é um qualquer, é só um exemplo. Ah, tá bom, obrigada. Exemplo. Então, quando eu produzo 6 peças, eu tenho prejuízo de R$12. Só que esses 6 peças que me dá a função lucro é acumulado. Esse é o lucro somado da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta peça. É o lucro de produção de 6 peças. Se eu quisesse, ao invés disso, saber o que acontece com a sexta peça, se na produção da sexta peça, especificamente, eu tenho lucro ou prejuízo, eu teria que primeiro descobrir a função lucro marginal. Então, derivada, ó, o expoente do x eu tombo para frente, menos 2x. Derivada do x é 1, 5 vezes 1, 5. Derivada da constante é sempre 0. Agora, ó, quero saber o lucro da sexta peça. Menos 2 vezes 6. Meu exemplo é com 6, é pura e simplesmente um exemplo. Menos 2 vezes 6 mais 5. Menos 2 vezes 6, menos 12. Menos 12 mais 5, menos 7. Ó, na sexta peça eu tomo um prejuízo só na sexta peça de R$7. Só nela, R$7 de prejuízo. E isso me ajuda a compor preço, a fazer análise de mercado, a fazer análise financeira, a todo esse tipo de coisa. Agora, a dúvida que não quer calar é como derivar? Como derivar? Como derivar? Como nós só faremos aqui no nosso curso de AFA, Administração Financeira e Orçamentária, só faremos derivadas de funções polinomiais, vou mostrar para vocês só as derivadas das funções polinomiais. Em economia, elas não são as únicas que aparecem. Tem outros tipos de função, função exponencial, função senoide, função cossenoide. Aí fica para quem quer se aprofundar. E dica, galera, essa parte é muito legal, tá? Para quem quer se aprofundar em economia e finanças. Aí vai estudar muito mais. Tem essa função aqui, ó. Chamada de função L. L em função de x é igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Como que eu faço a derivada? A derivada sempre leva essa linhazinha aqui em cima, ó. Essa linhazinha quer dizer o seguinte, ó.
Se L é a função, L' é a derivada da função. Quando nós derivamos a função lucro, L' é lucro marginal o nome. Olho para o expoente do x aqui, ó. O expoente do x cai aqui para frente multiplicando. Então fica 3 vezes 2x. O expoente do x cai multiplicando aqui, ó, mais 2 vezes 3x. Aqui, ó, a derivada de x, já vou mostrar para vocês porque é 1. Então aqui fica menos 5 vezes 1. E a derivada da constante no número a favor de x é sempre 0. Fazendo essa conta, ó, 3 vezes 2, 6, 6x, 2 vezes 3, 6, 6x de novo, ó, menos 5. Acabou. Essa de baixo aqui é o que nós chamamos de derivada. Então funciona assim, ó. Importante, ó. As fórmulas, anotem. Professor, Pode falar. eu queria que você voltasse um pouquinho, porque eu não entendi o finalzinho da fórmula, aquele 1 e o 0. O 0, na verdade, eu sempre entendi que aquele último número ele sempre vai ser 0, independente, é isso? Não, é Aqui onde está o 2, que você substituiu por 0. Não, é que nós dizemos assim, ó. A derivada da constante, número que não está multiplicando x, poderia ser qualquer número ali, 1 milhão, π, menos 1, menos 3 quartos, mais 3 quartos. Se ele não estiver multiplicando x aqui, ó, na hora em que eu aplico essa operação chamada derivada, a derivada da constante é sempre 0. Tá. E esse número 1? Esse 1 aqui, porque a derivada do x sozinhos, aqui do x, só do x, ó, não tem expoente. Expoente aqui é 1. A derivada dele é 1. Entendeu? Ficou mais claro ou ainda não? Entendi, agora eu entendi. Mas aí, se, por exemplo, tivesse elevado a algum número, eu faria a mesma coisa que eu fiz nesses anteriores. Exato, é tombar para frente o expoente. Ah, tá. Se não tiver elevado a nada, então sempre vai ser 1. Exatamente, perfeito. Tá, ok. Obrigada. De nada, imagina, obrigado eu. Porque a fórmula da derivada é essa aqui, ó. Quem tiver no caderninho, anota, ó. Derivada de um número x elevado a n, olha só, o n tomba para frente e fica x elevado a n menos 1. Anotem, por favor, isso daqui, ó. Agora eu vou explicar para vocês. Isso é derivada em matemática. X elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Tomba, mas não é simplesmente tomba, não. Tomba tirando 1 lá em cima, que acho que eu fiz rápido outra vez, vocês nem repararam. Então, olha só com calma, ó. A partir dessa formulinha, ela quer dizer o que pra gente, ó? A derivada de x ao quadrado, só que a gente não vai ficar fazendo isso, a gente vai tombar direto, ó. Deveria ficar assim, ó. O 2, ó, 2 está fazendo, 2 aqui, ele está fazendo o papel do n, ó. 2 é o n. Tomba na frente do x, lá em cima ficaria assim, ó, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então ficaria 2 que multiplica x elevado a 1. Mas todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ó, então fica 2x. Então a gente simplesmente tomba. A gente fala isso, tomba. Vamos olhar mais um exemplo, ó. Agora sim, ó, presta atenção aqui, ó. Ó, 3x elevado ao cubo, ó. Como é que ia ficar isso, a derivada disso, ó? A derivada de 3x elevado ao cubo. Como é que nós escrevemos isso, ó? 3x elevado ao cubo, ó. A derivada de 3x elevado ao cubo tomba o 3, ó. 3 vezes 3x. Só que em cima, atenção em cima, galera.
Se aqui era 3, agora aqui passa a ser 2. 3 vezes 3, 9. A derivada de 3x ao cubo é 9x ao quadrado. É só vocês lembrarem assim, ó. A derivada, ela reduz 1 grau na função, ó. Essa função é o que nós chamamos de função do terceiro grau. O resultado disso será uma função do segundo grau. Se fosse uma função do quarto grau, ou seja, o número aqui fosse 4, o resultado é dar um número aqui elevado a 3. E agora vem a pergunta que não quer calar. Por que a derivada de x é 1, professor? Vou fazer aqui, ó. X é a mesma coisa que x elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vou aplicar aquela regrinha da derivada. O 1 tomba para frente. E quem que fica lá em cima? Ó? Quem está fazendo o papel do n agora é 1. Ó. 1 menos 1. Ó. Só que 1 menos 1 é 0. E todo número elevado a 0, é 1. 1 vezes 1, 1. Ou seja, a derivada do x é 1. Então, o que eu quero que vocês lembrem-se é assim, ó. Olha para isso aqui. Essa daqui que eu escrevi parece uma fórmula matemática difícil, mas não é, ó. Vou mostrar aqui para vocês como não é de fato. Toda vez que eu tiver um x elevado a um expoente, a gente tomba o expoente para frente da letra e faz o que está aqui em cima menos 1. A última, antes de irmos para o nosso intervalinho, ó, 4x à quinta. Ó. Tomba o 5 lá na frente do 4, ó, vezes 4x. E lá em cima, que era 5, agora vira 4. 5 vezes 4, 20. 20x à quarta. Dizemos assim, a derivada de 4x à quinta é 20x à quarta. E assim sucessivamente. A derivada sempre serve para ver lucro máximo e lucro instantâneo. Só uma curiosidade antes de irmos para o nosso intervalinho, é que em física, a derivada não é uma coisa comum à administração, à economia. A derivada é utilizadíssimo na física, na biologia, para tudo, gente, para tudo. Na física, se eu tenho a velocidade, quero chegar na velocidade instantânea, eu tenho que derivar. Ah, lá na economia, estou na bolsa de valores, eu quero fazer uma projeção de quanto aquela, se continuar desse jeito o comportamento do mercado, quando que aquela ação vai estar valendo tanto. Quem responde isso é a derivada. E olha como a matemática é bonita, maravilhosa, gente. Vocês já convivem com isso todos os dias e não se perguntaram. Como que os radares fazem para identificar a velocidade do carro no instante exato em que você passa por ele? Ele faz isso através de derivada. Tem um algoritmozinho lá dentro da caixinha do radar que faz uma derivada da sua função velocidade e me diz exatamente a velocidade que você estava na hora que você passou embaixo dele. Derivada serve para isso. Aí sim, como que derivamos? Simplesmente assim, ó, tomba lá em cima menos 1. Derivada de x é 1. Opa, como assim, professor? Ó, derivada de 10x a nona será, tombo 9 para frente, 9 vezes 10, vai para frente sempre multiplicando, vezes 10 elevado à oitava. 9 vezes 10, 90. 90x elevado a 8. Simples assim. E sim, a primeira lista, que é a lista 1, que estarei enviando para vocês amanhã, ela é só de derivada, só para vocês pegarem um pouco mais prático, mais de prática para derivar, assim. Então, listinha curta, são 15 exercícios de derivada, só para vocês saírem derivando, para relembrarmos um pouquinho de matemática. E só isso, mais nada. Derivar e encontrar os máximos de algumas aí, tá? Gente, vamos para o nosso intervalinho. Eu farei com vocês toda a aula esse intervalinho, porque eu não sei a opinião de vocês, mas eu achei que na outra aula, além de ter ficado melhor, para subir a aula depois para o YouTube, fica muito melhor. Subir ela inteira com um monte de horas fica quase impossível. Pode ser, galera? Intervalinho para gente jantar? Pode ser.
20 minutinhos aí, a gente volta às 8h35, pode ser? Beleza, professor. Pode sim. Beleza, então. Para quem estiver usando 4G, é aquele mesmo esquema, tá? Quiser reduzir um pouquinho do gasto com a 4G, pode sair que depois aceita de novo para voltar. Quem tiver na internet, eu vou ficar com o link aberto aqui, tá? Parar a gravação, então.